tudo bem? Eu sou a Deise Bueno e nós estamos aqui mais uma vez para mais um encontro, né? E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que também foi me sugerido por algumas pessoas que eu conheço, né? E assim como a gente sai para ministrar para mulheres, a gente trabalha com mulheres, com aconselhamento, e essa pergunta, essa dúvida tem sido assim de muitas mulheres sempre. E eu sei que esse vídeo não são só mulheres que assistem, né? Homens também. Então, não deixe de assistir não, homens. Porque você vai estar assim também sabendo qual é a dificuldade que a mulher tem hoje, sabe? Para prosseguir com uma vida de qualidade, de plenitude do Espírito Santo, sabe? Uma vida mais feliz, né? E eu vejo que as mulheres hoje, elas são muito discriminadas ainda, mesmo com todo o avanço que tem. Existem muitas mulheres que vivem situações muito difíceis, tristes, não são felizes, não conseguem alcançar os sonhos, desistem de muitas coisas que planejou para sua vida. E na realidade a gente chega à conclusão que isso tudo é por falta de amor próprio. Mas muitas podem falar assim: amor próprio, irmã Deise, eu tenho amor próprio, eu me amo. A baixa autoestima é um sentimento tão camuflado às vezes que a gente nem percebe. E a gente mesmo automaticamente, para se defender, para não querer ser confrontado, né, com a realidade, a gente acaba camuflando ele de várias formas. Eu já fiz isso durante muito tempo na minha vida. Eu camuflava e não percebia que eu estava camuflando o meu sentimento, né? Às vezes você deposita o seu vazio, né, aquela falta que você tem em alguém, por exemplo, num filho. Você se dedica em excesso ao filho. Você não pode fazer nada por causa do teu filho. Ou você se dedica o tempo inteiro, integral da tua vida àquele filho para realmente preencher esse vazio. Às vezes é com o marido, né? Teu marido, não posso, que o marido não vai deixar, meu marido é assim, meu marido é assado, não, eu tenho que fazer com meu marido. Tudo é o seu marido. Às vezes é com o trabalho. Você vê pessoas que trabalham tudo, final de semana tá trabalhando, dia de semana tá trabalhando, à noite ela tá trabalhando. Às vezes não é nem pela necessidade, é para preencher esse vazio. Às vezes com funções na vida. Tem pessoas assim na igreja. Faz tudo na igreja para preencher o vazio, para se sentir útil, para se sentir importante, né? Às vezes as pessoas preenchem vazio com consumismo em compra, né? Em compras. Tem que comprar para se satisfazer. É como desse um prazer, né? Tem pessoas que usam drogas, né, para se satisfazer, para fugir daquele vazio, né, para viver aquele momento de alegria, de êxtase. Então existem várias formas da gente estar camuflando esse vazio. E esse vazio nada mais é que a falta de amor próprio. A Bíblia diz em um dos seus mandamentos que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. O que Jesus diz com isso? Que você não tem como amar o teu irmão, amar o teu próximo, se você não se amar. O que você vai poder oferecer para ele se você não se ama, né? O que eu posso oferecer para alguém se eu mesmo não posso oferecer nada para mim? Então, é um assunto muito sério que às vezes a gente está camuflando e não percebe isso, de várias formas. E tem uma passagem bíblica que ela fala sobre a importância da mulher, de como Jesus valoriza a mulher, de como Jesus sempre quis falar para a gente assim: olha só, você é importante. Mas para você saborear essa plenitude minha, você precisa se curar daquilo que você tem problema. Você precisa entrar em confronto com essa sua dificuldade, encarar ele sem medo. Não tenha medo de descobrir a sua necessidade e querer se livrar dela, para que você viva melhor. É difícil? É bem difícil a gente reconhecer essa nossa dificuldade. Mas o mais difícil é você viver a vida inteira sem saborear essa plenitude de felicidade, de estar vivendo os seus sonhos, buscando por eles, pelo menos, né? E uma passagem bem conhecida se encontra no livro de João, capítulo 4, que fala da mulher samaritana. E tem um versículo aqui
Depois você pode assim ler, né, degustando isso. Mas tem uma parte que Jesus fala assim para ela. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Jesus primeiro oferece àquela mulher a água da vida, a água que mataria a sede dela por completo. E ela começou a entender que a água era aquela. Ela falou: Senhor, eu quero essa água. Essa água é muito boa, eu quero ela. Aí Jesus falou assim: tá bom, chama o teu marido. Quando Jesus fala que Jesus manda ela chamar o marido, Jesus quer dizer assim: primeiro, eu quero saber se você está disposta a reconhecer aonde você tem vazio, para você ficar bem, você ser curada e receber dessa água de verdade. Porque você só vai conseguir saborear dessa água de verdade e não ter mais sede a hora que você reconhecer que você tem um problema, que você tem um vazio, que você precisa se livrar dele. E ela reconheceu diante de Jesus. Ela falou assim: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: disseste bem. Jesus falou assim: gostei. Era aí que eu queria que você chegasse. Eu queria que você reconhecesse que você tem um problema e que você precisa reconhecer e ser curada. Tiveste 5 maridos e o que você tem não é teu. Vamos ser curada? Vamos reconhecer que nós temos um vazio, para que Jesus vinha limpar e tratar e derramar dessa água. A Bíblia também fala que o Senhor não pode derramar vinho novo em odres velhos, porque quando ele derrama o vinho novo no odre velho, o vinho vai fazer o quê? Ele vai vazar, ele não vai ficar, ele não vai ser conservado. O odre tem que estar novo, o odre tem que estar renovado para derramar o vinho novo. E a mesma coisa, a gente precisa reconhecer que o nosso odre tem que mudar. Nós temos que renovar, nós temos que encarar o nosso vazio, a nossa dificuldade, falar assim: Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse vazio. Dói quando eu falo nele, dói quando eu lembro que ele existe. De repente você foi abusada sexualmente, né? Por pessoas que eram conhecidas, pessoas que você às vezes esconde sua vida inteira e você não consegue se livrar desse vazio, que é uma cura que você precisa ter, e isso está atrapalhando de você viver uma plenitude com Deus na tua vida, com os seus sonhos. Isso está dificultando para você seguir a sua vida. E Jesus nos fala neste dia: vamos nos livrar, vamos tomar da água, mas antes de tomar da água a gente precisa se livrar do vazio. A gente precisa preencher esse vazio da melhor forma. E como que a gente preenche esse vazio? Sendo curada. Mulheres, vocês têm uma capacidade dentro de vocês que vocês não têm noção. A pastora Rita ministrou há pouco tempo, gente, nas mulheres lá na Lagoinha, num evento que teve para mulheres, que foi um dia de retiro, e ela falou que se nós imaginássemos a capacidade que nós temos dentro de nós, de triunfarmos na nossa vida, nós seríamos mais ousadas. Vamos sair de dependência emocional de outras pessoas. Vamos sair de dependência emocional com os filhos, com o trabalho, com compras. Vamos viver de verdade a plenitude, o que nós somos em Deus, o que Deus fez conosco, qual é a história que Ele tem para nós. Vamos começar a viver os nossos sonhos. Vamos começar a viver a capacidade que nós temos em nós. E aí sim, nós poderemos experimentar dessa água da vida. E como fazer, com qual caminho seguir? Primeira coisa, reconhecer que você tem esse vazio. Segundo, colocar esse vazio diante de Deus, assim como fez a mulher samaritana. Ela reconheceu para Jesus: eu quero dessa água. Então se o Senhor está falando que eu tenho uma dificuldade, eu quero reconhecer essa dificuldade. E ela reconheceu, ela tomou posse, Jesus a curou. E ela foi a primeira missionária, que a gente pode dizer assim, no Novo Testamento, que ela foi até a cidade, e quando ela chegou naquele lugar,
Ela começou a falar desse Jesus e todas as pessoas acreditaram. E às vezes viam aquela mulher como uma prostituta, uma mulher à toa, que tinha vários homens na sua vida. Na realidade não era isso. Na realidade aquela mulher tinha um vazio, ela queria preencher o seu vazio com homens que ela achava que através de um marido ela ia encontrar essa felicidade. E ela viu que somente em Jesus, que era um verdadeiro profeta, que ela poderia encontrar aquela felicidade. E ela encontrou, mas quando ela reconheceu o seu vazio, ela confrontou a sua dificuldade. Qual é o seu vazio hoje? O que você está tentando se preencher aí, minha amada? Filha amada do Pai. Em quê? Em que você está tentando se esconder? Pare de se esconder, você está se enganando. Reconheça o seu vazio e se prostre diante do Senhor, porque Ele vai se manifestar para você e vai te mostrar quem é Ele e qual o valor que você tem, mulher. Chega dessa vida que você está vivendo, de tristezas, de altos e baixos. Um dia você está muito bem, outro dia você está péssima, você não quer ver ninguém, está trancada dentro de um quarto, não quer sair. Um dia você é poderosa, você se maquia, você está linda. Deus não quer essa vida de altos e baixos. Deus quer que a gente tenha uma vida em plenitude no Espírito dele. Claro que não vai ser todos os dias que a gente vai estar bem. Claro, mas não nesse ângulo de se fechar, de achar que não é mais nada. O Senhor quer te dar uma plenitude de vida. Então experimenta dessa água. Experimenta o valor que você tem, mulher. E aí você vai ver como Jesus te fez de verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que você possa refletir sobre o que Deus falou conosco nesse dia, né? E se você gostou dessa mensagem, curte ela, passa à frente, né, para outras amigas, outros amigos. Se inscreva no nosso canal e daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo com outro assunto. Se você tem alguma sugestão de assunto, coloque para mim também, tá? Que a gente vai estar discutindo sobre esse assunto. Deus te abençoe, fique com Deus. Um beijo!